Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da MAHLE Metal Leve. Então, se você quer saber se vale a pena investir em Leve 3, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira para fortalecer o raiz, para a gente continuar crescendo aqui, valeu? Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da MAHLE aqui na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo hoje, dia 11 de junho, o mercado ainda não abriu. Se a gente pegar no ano, tá caindo 10%, uma queda considerável, né? Nos últimos 12 meses, uma queda de quase 25%. Então deixa aqui nos comentários, você acredita que essa queda é uma oportunidade? Você acha que Leve 3 é cilada? Comenta aqui se você está comprado, qual é o seu preço médio, qual é a sua opinião sobre a empresa. Bom, a MAHLE Metal Leve, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de automóveis que atua na fabricação e comercialização para componente de motores a combustão. Código de negociação Leve 3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, a própria MAHLE aí com 60% e a outra MAHLE aqui, né, lá de fora com 10% das ações. Então eles estão bem comprados, né? Eu gosto de ver um controlador que tem uma participação relevante na empresa. Isso aqui para mim é um sinal positivo, tá? O controlador ter pele em risco. A Trígono Capital também tem uma participação aqui de 6% e um free float total de 23,58% das ações estão abertas aí na Bolsa de Valores. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Leve. Sempre costumo dizer em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição desse vídeo, é só você clicar e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. Cotação do dia 10/6/2024, cotada a R$ 30,80. Valor de mercado 4 bilhões. Então, é uma empresa pequena ainda na nossa bolsa, que ainda tem bastante espaço para crescimento. Eu considero empresas com valor de mercado até 4 bilhões, empresas pequenas. São ativos que têm o maior potencial de valorização, porém, são mais arriscados também, são mais voláteis, então tem que tomar um pouco de cuidado. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,5 vezes, é uma dívida bem tranquila, tá? Uma dívida bem equilibrada. Eu considero esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, um ponto de alerta, dependendo do momento que a empresa tá, né? Dependendo do motivo pelo qual ela atingiu esse endividamento e também dependendo do setor que ela atua. Tem setores onde empresas podem se alavancar mais, que não tem problema, como por exemplo o setor de energia elétrica. Dividend yield de 25% é um belo dividendo, tá? Um dividendo extremamente alto. Eu considero um yield de 6% já um yield legal para você investir pensando em dividendos. 25% é um dividendo extremamente alto. Vale ressaltar aqui que tem uma polêmica relacionada a esses dividendos, tá? A empresa no ano passado fez um follow-on. O que é o follow-on? Ela emitiu mais ações para captar recursos e depois pagou um caminhão em dividendos, ou seja, ela emitiu mais ações para depois pagar dividendos. Isso aqui, para ser sincero, eu nunca vi isso acontecer, tá? Geralmente a empresa ela emite mais ações quando ela está passando por algum tipo de dificuldade, né? Tá precisando de capital, ou às vezes quando as ações estão bem em alta, mas é para ela captar recursos para ela expandir ainda mais o seu negócio, para ela conseguir fazer novos investimentos e crescer ainda mais. Não para ela captar recursos para depois ela distribuir aquele recurso com os acionistas. Então fica algo que, na minha visão, não fez muito sentido, acaba sendo utilizado para atrair aquele investidor que só olha para o dividend yield. Nossa, a empresa está pagando 20% de yield, nossa, eu vou comprar. Então toma cuidado, tá?
ao analisar uma empresa, ficar olhando somente para o indicador. Você tem que olhar todo o contexto na hora de analisar um ativo para tomar as suas decisões. O ROIC 69% é um ROIC sensacional. Eu considero uma rentabilidade boa ali de 10% ou mais, então 69% é excelente. Margem líquida 18% é uma margem muito boa também. Tanto o ROIC quanto a margem, quanto mais elevados, melhor. Indica que a empresa tem algum tipo de vantagem competitiva, está em um setor onde a concorrência não seja tão alta. Indicador de preço sobre lucro, está negociando aí 5 vezes o lucro dos últimos 12 meses, 5 vezes e meia para ser mais exato, que indica sim que as ações estão baratas. Eu considero o múltiplo de preço até 15 vezes o múltiplo de preço, nem caro, nem barato. Quanto mais abaixo disso, mais barato você pode estar pagando por uma ação. Olhando aqui o histórico de lucros e proventos, conseguimos ver que é uma empresa que tem o perfil de apresentar lucro com consistência, inclusive no pós-pandemia, né, de 2021 para frente, esse lucro ele vem crescendo bastante. Deu uma patinada aqui, né, certamente foi bem impactada pela pandemia. Após isso, ela vem conseguindo crescer e manter esse perfil de crescimento nos seus lucros, o que é muito bom. Mas repara que esse yield, né, esse pagamento de proventos, as bases em verde são os proventos. Repara que ela pagou muito acima do seu lucro. Ela conseguiu fazer esse pagamento justamente porque ela emitiu mais ações, né? Conforme eu comentei, algo bem atípico, bem estranho de se ver. Mas enfim, a empresa continua com bons fundamentos, apresentando lucro, com histórico de pagar dividendos há 10 anos e dando lucro há 10 anos consecutivos, o que é muito bom aí para o acionista. Falando de cotação, né, retorno total, se pegarmos aqui lá no ano 2000, ela estava cotada a 51 centavos, agora está aproximadamente R$30, um belo retorno aqui a longo prazo, né, cotação valorizou muito, mas vale ressaltar que esse retorno também está ajustado pelos dividendos, recompra de ações, bonificações, etc. Então isso aqui é o retorno total que a empresa apresentou no período e foi um retorno excelente, né? Quem comprou e segurou realmente ganhou muito dinheiro. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da MAHLE Metal Leve desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está gostando desse conteúdo, dá uma força aqui pro Raiz. Se você ainda não deixou o like, deixa a likezeira. Eu preciso que você me ajude para a gente continuar crescendo. Aproveita também e se inscreve aí no canal. Valeu? Então vamos continuar aqui a análise? Bom, a receita saiu de 2,4 bilhões para 4,3 bilhões, cresceu bastante, né? O EBITDA que saiu de 372 milhões para 946 milhões, batendo recorde de crescimento muito bom. E o lucro líquido saiu de 172 milhões para 762 milhões, batendo recorde. Então aqui a gente consegue ver que a empresa nos últimos anos conseguiu crescer tudo, né? Tanto a receita quanto o EBITDA, quanto o lucro líquido. E o melhor de tudo, que ela foi ganhando margem. Repara que a margem era mais ou menos ali por volta de 18%, agora está em 22%, a margem vem melhorando e a margem líquida também. Inclusive a margem líquida está batendo o recorde de 18% e a rentabilidade também melhorou bastante aí, se comparado com a rentabilidade do passado. Em relação ao endividamento, não tenho o que comentar, a empresa está bem tranquila, uma dívida bem controlada. E falando aqui do fluxo de caixa operacional, o que me chama bastante atenção aqui positivamente para a MAHLE Metal Leve é o seguinte: repara que esse fluxo de caixa ele vem aumentando. Isso aqui não é um crescimento linear, tá? Fluxo de caixa, cresce um ano e no outro não. Nenhuma empresa vai crescer fluxo de caixa de forma linear. Então eu gosto de fazer uma análise aqui da média, né? Se a gente pegar a média até 2018, de 2015 a 2018, era uma média aqui de 280 milhões. Se a gente pegar a média aqui de 2020 até 2023, já foi para 544 milhões a média. Então melhorou bastante o fluxo de caixa operacional, sendo que o CAPEX, os investimentos até diminuíram. Repara aqui que os investimentos, que eram em média de 102 milhões, nos últimos anos aí ficou em 82, ou seja, ela não está precisando investir muito e está conseguindo crescer bastante. E
a consequência disso, né, é que ela consegue gerar muito caixa. Repara o seguinte, nos últimos 12 meses, ela gerou 734 milhões em fluxo de caixa operacional, sendo que o investimento foi de apenas 90 milhões em CAPEX, que é um investimento em estrutura, seja para manutenção, seja para expansão de fábricas, etc. Então, o que nós conseguimos ver, né, que o investimento dela em CAPEX frente à sua geração de caixa, nos últimos 12 meses foi 12%. Então, é uma empresa que vem investindo pouco e consegue crescer, né? Ou seja, a consequência disso é que ela gera muito caixa livre. Olha só, quanto que ela vem sobrando de fluxo de caixa livre aí nos últimos anos, sempre gerando caixa livre. Agora, nos últimos 12 meses, 644 milhões em geração de caixa livre, que a empresa pode usar para novos investimentos ou para remunerar seus acionistas pagando muitos dividendos, tendo em vista que é uma empresa que trabalha com uma dívida bem controlada. Sinceramente, é difícil ver esse tipo de empresa aqui no Brasil, tá? Que gera muito caixa e precisa investir pouco. Isso aqui é um ponto extremamente positivo para a MAHLE, sinal que a empresa tem vantagens competitivas. Isso tudo só é possível pois a empresa tem uma rentabilidade muito alta, um ROI muito alto e, consequentemente, tem vantagens competitivas. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a MAHLE? Apesar desse imbróglio aí dos dividendos, né? Ficou meio estranho aí essa emissão de ações e depois distribuição de dividendos. É uma empresa bem redondinha. Você tem que tomar um pouco de cuidado, pois o foco dela, né? Ela tá fazendo a sua transição, focando ali aos poucos em produtos que estão mais voltados ali para energias renováveis. Você tem que estar ciente que o foco, né, a especialidade da empresa está em motores a combustão. Nós sabemos que aos poucos está acontecendo uma transição energética para carros elétricos, então você tem que estar ciente que tem esse risco, né, na hora que você for investir, mas na minha visão é uma empresa bem redondinha, atualmente está bem tranquilo e que na minha visão também está barata, beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado dessa análise, compartilha com o seu amigo aí que está investindo ou pensando em investir em MAHLE Metal Leve e deixa aqui nos comentários qual é o próximo ativo que você gostaria de ver aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!